O mundo espiritual ainda tão desconhecido está bem perto de nós. O conhecimento que nos foi legado por Allan Kardec e outros grandes vultos permite-nos hoje entender e nos preparar. O mundo espiritual é a nossa verdadeira casa. Sejam todos bem-vindos. Depressão é o tema do vídeo de hoje, amigos. Olá, seja bem-vindo aqui ao canal A Resposta Está na Estrela. Chamo-me José Manuel e hoje vou falar um pouco sobre a depressão, isto sempre segundo a doutrina espírita. Este tema da depressão está muito presente na nossa vida do dia a dia. Quem de nós já não passou por esta situação? Quantos de nós é que não temos amigos, familiares, colegas de trabalho que estão neste momento a passar por uma situação de depressão? Claro que é sempre muito importante consultar um médico e seguir um tratamento médico, medicinal. No entanto, sob a ótica do espiritismo, nós buscamos sempre de alguma forma compreender o ser humano como um todo. O ser humano é composto então pelo corpo, pela mente e pelo espírito. E aqui entra muito também o sofrimento emocional, que merece também da nossa parte o melhor acolhimento, a melhor compreensão e, acima de tudo, o maior cuidado. É importante também reconhecermos que a depressão não deve ser vista como uma fraqueza moral, uma falta de fé ou um castigo divino. Muitas vezes, quando não sabemos ajudar, tendemos sempre a utilizar esta forma de julgamento. Não é realmente uma fraqueza, a depressão é uma doença que pode também envolver fatores, além de biológicos, psicológicos, sociais e, acima de tudo, também fatores espirituais. A doutrina espírita não nega a ciência, aliás, convida-nos sempre a juntar a ciência também ao amparo, ou seja, um doente que esteja neste momento a passar por uma situação de depressão, é importante que seja acolhido também com a parte médica, a parte da ciência, mas também ao mesmo tempo tenha amparo espiritual. Mas na prática, o que é que o espiritismo nos ensina sobre o sofrimento? A doutrina espírita realmente apresenta-nos o espírito como um ser imortal, ou seja, um ser imortal em processo contínuo de evolução. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós passamos por experiências em cada reencarnação que por nós é vivida. Neste momento estamos aqui reencarnados no planeta Terra, que está a passar por um período chamado de provas e expiações, nas quais realmente as provas e expiações, ou seja, os desafios, são muitos. E é claro que nem todos nós conseguimos de alguma forma superar alguns desafios. Há que pensar também que muitas vezes as provas que nos aparecem e os desafios também que nos aparecem à porta, que nos batem à porta, são difíceis e muitas das vezes estamos sozinhos. Claro que se nós tivermos aqui uma situação de apoio, de amigos, de familiares, muitas das vezes alguns obstáculos poderão ser ultrapassados com mais facilidade, embora não se esqueçam que os obstáculos todos que nos aparecem e pelos quais nós temos que responder e ultrapassar são provas nossas. Os amigos podem nos ajudar, mas as provas são nossas, amigos. Agora pensamos numa situação aqui, em especial, por exemplo, alguém que está sozinho, alguém que precisa de alguma forma de apoio, mas não consegue, alguém que é mais introvertido e que ao passar por estes problemas eleva-os, ou seja, os problemas podem não ter tanta gravidade, mas a pessoa que está a passar por esta situação eleva-os. Ora, isto automaticamente faz com que a vida possa não ter sentido, uma perca de sentido da vida, pode também levar aqui a um desânimo, a uma falta de paciência, uma tristeza e inclusive um isolamento, amigos. Numa visão espírita, segundo então os ensinamentos da doutrina espírita, os sofrimentos pelos quais nós passamos
podem ter relações com problemas que nós tivemos em vidas anteriores. Ou seja, numa vida anterior eu tive determinados desafetos ou tive um comportamento que atualmente não seria o melhor. E automaticamente eu nesta vida estou a passar por uma situação na qual estou envolvido e que vai me permitir também o crescimento e a aprendizagem, só que eu posso não estar preparado para lidar com isso. Vamos imaginar numa vida anterior na qual eu estive numa situação de algum litígio, numa situação em que eu fui prepotente em relação a situações, em relação a pessoas, e nesta atual reencarnação eu estou então no papel ao contrário. Então nesta situação eu neste momento não estou a conseguir lidar com isso. Vou-me voltar para mim, vou-me voltar então para esse isolamento e vou cultivar esse tipo de pensamento. Claro que esse tipo de pensamento vai fazer com que as coisas se piorem a nível de saúde, amigos. E mesmo podendo aceitar que a situação ou a causa de uma depressão de uma pessoa não quer dizer que sejam todas, mas uma causa pode ter também uma origem espiritual, reencarnatória, é importante também dar a mão, é importante não estar a falar sobre o assunto, mas estar a tentar resolver uma causa, não é resolver pelas pessoas em questão, porque é uma situação que cada um tem que passar, mas nós podemos falar, nós podemos de alguma forma abrir o entendimento e acima de tudo dar uma mão, dar um abraço. Muitas das vezes quem passa por um período de depressão tem falta de carinho, tem falta de apoio, amigos. Além de haver uma situação então médica, que a ciência também arranja formas de ultrapassar através de remédios, existe também a possibilidade de haver influência espiritual. Vamos imaginar, por exemplo, numa reencarnação anterior, eu tive um desafeto com alguém. Esse espírito com o qual eu tive esse desafeto pode regressar agora, encontrar-me nesta reencarnação e tudo fazer para que eu sofra. Na prática, ele está, entre parênteses, a vingar-se de uma situação que eu causei. Claro que é difícil para nós porque não vemos esse espírito, não sabemos, não reconhecemos quem é, mas a partir do momento em que de alguma forma sabemos que isso pode existir, podemos de alguma forma também estar munidos de alguma defesa. A doutrina espírita ajuda-nos de alguma forma, dando-nos algumas ferramentas que nos podem ajudar. Uma situação, por exemplo, em que nos sintamos mais tristes, não quer dizer que já estejamos com uma situação de depressão, mas que começamos a sentir-nos um pouco mais tristes, é importante sempre cultivar a prece. A prece é algo que devemos fazer mais que uma vez por dia, se conseguirmos fazer ao acordar e também ao deitar. A prece é uma ligação que nós fazemos com Deus, é uma conversa que nós temos, é uma conversa de coração, é uma conversa na qual nós agradecemos, acima de tudo, a oportunidade que nos é dada, mas também podemos pedir ajuda. Não vamos pedir ajuda para tudo, não nos vamos habituar então a utilizar a prece para pedir e para ver os nossos problemas resolvidos. Não é isso. Nós pedimos ajuda para aquelas situações em que não nos sentimos bem ou sentimos com força para ultrapassar. Acima de tudo, amigos, é importante criarmos um tratamento integral, ou seja, uma parte que é feita pela ciência, pela medicina, e outra parte também que é feita pela parte espiritual, porque nunca é de menos todo o tipo de tratamentos ou ajuda que nós possamos dar a alguém e também para nós. Quando há pouco falava da prece, se nós cultivarmos, por exemplo, o Evangelho no Lar, o Evangelho no Lar é então a leitura aleatória de uma folha ou de um capítulo do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O Evangelho do Lar permite-nos de alguma forma também acalmar e obter alguma resposta, porque está sempre um tratamento integral que nós podemos fazer, amigos, para combater também este mal que é a depressão. Lembrei-me agora de algo também muito importante,
que é: devemos sempre cultivar a vigilância dos nossos pensamentos. Nós passamos o nosso dia a pensar, muitas vezes esse pensamento é mecânico, mas é importante também, sempre que conseguirmos, ter a noção de que tipo de pensamentos é que nós temos. Se nós tivermos pensamentos negativos, pensamentos de tristeza, nós estamos então a cultivar esse tipo de vibração. Como nós sabemos, toda a vibração que é baixa atrai. E o que atrai? Atrai outros pensamentos maus, mas acima de tudo, amigos, atrai irmãos que vibram a esse nível. Portanto, é sempre importante, quando de alguma forma eu sentir que estou mais triste ou que a vida não faz sentido, tentar puxar para cima. Ou seja, como é que eu puxo para cima? Eu se calhar vou ouvir uma música, vou passear, vou sair de casa, vou falar com alguém, vou fazer o evangelho no lar, fazer uma prece, etc. E se eu estou a ajudar-me a elevar o meu pensamento, a elevar também a minha vibração, e nesse caso é uma vigilância também. Também é muito importante termos também esperança. A esperança é uma palavra que é muito fácil, com facilidade nós utilizamos esta palavra: tem esperança, dizemos muito aos outros, tem esperança. Às vezes também dizemos para nós: eu vou ter esperança, eu tenho esperança, mas a esperança é algo que tem que ser cultivado. O ter esperança é acreditar um bocadinho também no dia da manhã. Nós não podemos também passar os nossos dias a pensar que o futuro vai ser mau, que as coisas vão piorar. Não, nós temos de ter esperança em alguma coisa. Claro que quem já passou por situações de dor e de dor profunda sabe muito, muito bem que a palavra esperança, grande parte das vezes, desaparece. Ela na prática não desaparece, é como se estivesse escura, é como se precisasse de luz. O ter esperança é acreditar em algo. Para nós que trabalhamos na doutrina espírita e que entendemos também estes ensinamentos, é bom demais poder de alguma forma saber que a vida continua, e muitas vezes que a esperança continua também, amigos. Nesta reencarnação nós vamos passar por provas, por desafios. Estes desafios são colocados à nossa frente para que possamos de alguma forma crescer, e atenção que muitos destes desafios foram pedidos por nós antes de reencarnar. Poderão pensar então: mas como é que eu poderia pedir antes de reencarnar para sofrer? Bem, nós tínhamos que pedir porque precisávamos de alguma forma também desse crescimento, dessa evolução. Claro que se esta vida só nos trouxesse coisas boas, uma vida cor-de-rosa, eu faço uma pergunta a todos: o que é que nós iríamos aprender com isso? E a título agora de conclusão, é muito importante que saibamos reconhecer também as nossas vibrações, os nossos pensamentos, e que através de pequenos gestos como a nossa prece, como a leitura do Evangelho no Lar, por exemplo, mas também a praticar a caridade, ter amor pelo próximo, fazer com que pensamentos como a raiva e o egoísmo não entrem no nosso coração, ou pelo menos tentar que eles não entrem, também já é meio caminho para que a nossa vida de alguma forma possa parecer mais leve. É importante reconhecer que estas provas são para nós ultrapassarmos. Se vier uma prova difícil, que possamos ter a possibilidade de ter alguém que nos ajude, ou caso contrário, se for alguém que nós conhecemos, também é muito importante estar disponível para ajudar. Temos que acabar com o egoísmo que nós temos na nossa vida, de só pensarmos em nós e acharmos sempre que os outros é que estão mal. Mas para quando nos levantarmos da cadeira e dizer assim: eu hoje vou tratar daquela situação, há ali alguém que precisa de ajuda. Para quando isso, amigos? O que é que custa, amigos, dar a mão? Mais uma vez agradeço a vossa presença aqui em mais este vídeo, todo o apoio que vocês dão aqui ao canal, é muito importante. Se gostaram, se tiveram alguma dúvida, podem deixar algum comentário no vídeo que eu respondo. Se tiverem alguma dúvida mais particular, podem enviar uma mensagem, que temos então deste lado aqui uma equipe disponível para ajudar. Se puderem deixar um gosto, nós agradecemos. Se puderem partilhar, já sabem, é aquele ato de caridade que nós fazemos sempre para o outro. Se estamos aqui juntos,
Se vieram aqui ter a este tópico, por alguma razão provavelmente a espiritualidade quer de alguma forma que haja uma entreajuda. Se sentir numa situação de depressão, entre em contacto com alguém que esteja preparado para ajudar, nomeadamente alguém médico também. Se gostou se gosta destes tópicos, destes assuntos, estamos também disponíveis nas outras redes sociais, sempre com o nome A Resposta Está na Estrela, no Facebook, no Instagram e no TikTok também. Muito obrigado, amigos. Até à próxima.